A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos, chegamos ao quarto dia da nossa pequena catequese mariana, nesse mês tão belo de Nossa Senhora, o mês de maio. Ontem nós meditamos sobre as mulheres que no Antigo Testamento eram consideradas como figuras da Virgem Maria. Hoje nós meditaremos sobre os pais de Nossa Senhora e a sua Imaculada Conceição. A Santíssima Virgem, ela pertencia à nação judaica. A nação judaica foi a grande depositária da religião verdadeira que daria depois ao mundo o Messias, o Salvador. Santa Ana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria, eram judeus profundamente virtuosos. Esses, apesar de passarem uma vida simples e humilde, eles eram da tribo e da descendência de Davi, da família real, e muito ricos em virtude. E em tudo buscavam cumprir a santa vontade de Deus, nosso Senhor. De fato, eram pouco favorecidos de bens, mas eram profundamente ricos nas virtudes, e com eles nós aprendemos exatamente sobre os bens verdadeiros e a sólida glória que consiste na virtude e na santidade. Segundo a tradição oriental, São Joaquim e Santa Ana moravam ora em Jerusalém, ora em Nazaré, e São João Damasceno, padre da igreja, dizia que em Jerusalém eles possuíam, né, uma casa modesta sobre a qual depois teria sido erigida uma igreja dedicada a Santa Ana, e teria sido ali, nesta casa de Jerusalém, que Nossa Senhora teria nascido, e também teria sido ali que depois, mais tarde, São Joaquim e Santa Ana teriam morrido. Eles foram santificados pela igreja. Santa Ana é celebrada no dia 26 de julho e São Joaquim no dia 16 de agosto, um dia depois da solenidade da Assunção da Virgem Maria. Desses maravilhosos santos nasceu a Virgem Imaculada. Imaculada porque, por um privilégio de Deus único, ela foi concebida isenta do pecado original. E a fé católica nos ensina que somente a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada desse pecado e foi concebida em plena e perfeita santidade desde o primeiro momento da sua existência, foi enriquecida com os tesouros da graça e com todos os dons e graças e carismas do Espírito Santo. A sua conceição imaculada, ela difere, claro, da conceição de toda a humanidade, né? Sobretudo por dois motivos. Primeiro, porque a conceição da Virgem Maria é fruto de um milagre, de uma graça milagrosa que Deus concedeu aos pais da Virgem, que já eram idosos em idade, né? E tiveram a graça de conceber. E depois, em segundo lugar, porque ela foi perfeitamente santa e pura por uma disposição especial da divina providência em vista daquela missão que ela assumiria como a mãe do Deus feito homem e por isso preservada do pecado, a fim de que o próprio Filho fosse também preservado. O ser imaculada é um privilégio único de fato, é um milagre da graça divina. Contudo, Bossuet, cardeal, dizia que em Maria, claro, é uma maravilha da graça, mas ela recebeu também outras grandes graças, porque nela nós vemos, por exemplo, um parto sem dor, o parto da Virgem, né, foi milagroso, uma carne sem fragilidade, porque a Virgem não sofreu a rebelião da carne que nós sentimos, né? A Virgem viveu uma vida sem mácula e uma morte sem agonia. Ela fez uma feliz passagem e não foi corrompida no seu corpo mortal, porque exatamente foi isenta do pecado. Então, são as graças maravilhosas que Deus concedeu. A primeira foi a graça de ser imaculada. Tratam-se de graças especiais, né, que fazem parte do grande tesouro da graça que Deus concedeu a ela, uma vez que nela a graça foi difundida sem limites, como afirma Santo Afonso Maria de Ligório, diz: a graça
concedida a Maria Santíssima no momento da sua conceição, sobrepuja a tudo que já foi concedido por nosso Senhor, né? Seja aos homens, aos santos, quer a todos eles juntos, porque Deus amava a Virgem Maria naquele instante mais do que a todos os seres que ele criou, juntos. Portanto, a graça na Virgem Maria sobrepuja, né, e alcança uma extensão maior do que a de todos os milhões e milhões, milhares e milhares de anjos e santos do céu. São Boaventura busca algo para comparar a grandiosidade dessa verdade. Ele diz: a plenitude da Virgem Maria como a reunião de todas as graças. Assim como o oceano é o reservatório de todas as águas do mundo, também a Virgem Maria é o reservatório de todas as graças que Deus poderia dar aos homens. Claro, para a inteligência humana é impossível compreender o grau desta graça em Maria, porque esta graça está proporcionada à sua dignidade de Mãe de Deus. E essa dignidade, os doutores da Igreja dizem, é quase infinita. O próprio São Tomás diz, Deus concedeu a ela uma graça quase infinita. Não é infinita porque ela não é Deus, né? Mas a Mãe do Céu, ela recebeu esta superabundância, né, de graças, da bondade do coração de Deus, e como mãe ela nos faz participar dessa sua superabundância de graças. A mãe faz tudo para todos, né? Para sábios, ignorantes, pecadores ou não, para todos ela abre a comporta, né, o seio da sua misericórdia materna e nos dá a graça de sermos restabelecidos. Os enfermos ela dá saúde, é Nossa Senhora da Saúde, né? Aos oprimidos ela consola, aos pecadores ela dá o perdão, né? É o refúgio dos pecadores. Nela as nossas misérias são transformadas em misericórdia, como diz a Fraternidade Misericórdia Materna. Pelos seus atos perfeitos, a Virgem Maria não só é já plena de graça, né, a chamada plenitude inicial da graça, como a teologia mariana diz, mas também ao longo da sua vida, em todos os dias da vida, todos os momentos, porque como não teve impedimentos, todos os atos da Virgem Maria eram perfeitíssimos e em todos eles ela encontrava méritos para crescer. Então, também durante a sua vida, a Virgem consegue alcançar ainda um aumento da graça e um aumento da virtude, né? E pela constante correspondência à graça divina, ela não para de crescer de plenitude em plenitude, de graça em graça. E um santo padre diz, até o momento em que não tem mais para onde crescer, então Nosso Senhor vem e a toma para si, quando dá a ela a graça da Assunção. Muito belo pensar, né? Ela cresce em amor, progride em amor, ao ponto de o próprio Deus ter que vir buscá-la para si. Já não tem mais para onde crescer em graça. Por conveniência, diz os santos, o próprio São Tomás também diz, né? Na qualidade de Mãe de Deus, por conveniência, foi o motivo pelo qual Deus concedeu a ela essa graça de ser preservada de todo o pecado. Convinha à Mãe do Salvador, né, ser imaculada, porque, como diz Santo Anselmo, aquela que daria à luz o Filho de Deus não poderia ser tocada pelo demônio. E como Deus não poderia dar? Se ele que purificou milhões e milhões e milhões de anjos e os manteve em pureza, por que não poderia preservar a Virgem do pecado original? Se ele que criou Eva e Adão em estado de inocência, por que ele não poderia criar a mãe do seu próprio filho imaculada? Então diz, a Virgem Imaculada, porque convinha que ela fosse imaculada, já que ela daria luz ao Verbo de Deus feito homem. E a crença nessa verdade profunda da Imaculada Conceição, ela não se fundamenta só num argumento da razão, como nós dissemos agora, mas também na Sagrada Escritura e na sagrada tradição da Igreja. Nas Sagradas Escrituras nós vimos nas figuras do Antigo Testamento esta belíssima prefiguração da Imaculada, mas também na sagrada tradição da Igreja, como os santos padres em todos os tempos, a fé católica confirmou, né, e deu um voto à fé católica da Imaculada Conceição de Maria. E a Igreja, claro, como mãe, como mestra da verdade, ela considera como incontestável esta doutrina e a proclama, a confirma com a autoridade do magistério. Isso ela fez no ano de 1854, no dia 8 de dezembro, com a bula papal
do Papa Pio IX, onde ele confirma, declara, né, esta verdade de fé católica na Imaculada Conceição. Claro, ele não cria uma verdade de fé, ele simplesmente declara porque a humanidade acreditava desde sempre que a Virgem era imaculada. Os cristãos primitivos já defendiam. E é muito belo, eu gostaria de ler esse texto, citar esse texto da bula papal, né, que o Papa Pio IX vai proclamando com voz forte, com entusiasmo, né, e ele diz que, por isso, né, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e pela nossa autoridade, ele diz, né, como Papa Vigário de Cristo, pela sua autoridade papal, ele diz, declaramos, pronunciamos, definimos que a doutrina segundo a qual a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada desde o primeiro instante da sua conceição por uma graça e um privilégio especial de Deus Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Jesus, Salvador do gênero humano, preservada e isenta de qualquer mancha da culpa original, é revelada por Deus. Ele diz, esta doutrina da Imaculada Conceição é revelação de Deus e por isso deve ser firme, constantemente acreditada por todos os fiéis. Daquele momento em diante, se alguém ainda duvidava, se alguém ainda não queria crer, de agora em diante, isso já é impossível. E ele diz, por isso, se alguém tivesse a presunção de admitir alguma crença contrária à nossa definição, saiba que naufragou da fé e se separou da Igreja Católica. Então, nessa declaração, o Santo Padre, o Papa Pio IX, dá para toda a Igreja Católica, né, esta afirmação, né, esta confirmação da nossa fé. E, claro, a humanidade inteira acolheu esta graça com muita solenidade, com verdadeiro entusiasmo, porque o mundo já esperava. Eu creio que nós ainda não cumprimos, nós ainda como católicos não cumprimos verdadeiramente com a nossa missão de difundir, proclamar, anunciar a Imaculada Conceição da Virgem Maria. O efeito principal desse privilégio na alma dela deve ser proclamado. O efeito principal que num ser humano Deus confere exatamente a graça de não ter nenhuma inclinação para o mal, de não sofrer a menor rebelião da carne, né, de não ser tentada, né, e de não padecer a culpa, fruto do pecado original. Esse ser humano perfeito, a Virgem Maria, é para nós um modelo de esperança para a nossa humanidade tão decaída, tão desesperançosa de si mesmo por causa da vida de pecado. Quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós percebemos que nós ainda podemos muito mais em Deus, claro, né? Por isso, esse efeito principal deve ser anunciado. A Virgem, além de não sofrer o pecado original, também ficou isenta durante toda a sua vida de qualquer pecado venial ou qualquer imperfeição e mesmo inclinação a qualquer ato mal. Santo Agostinho diz de modo muito belo, né, no seu tratado De Natura et Gratia, que lá no capítulo 36 ele diz que quando se tratasse do pecado, ele queria, para a honra de Cristo, que não se falasse de Maria, porque desta realidade ela não participou. A Virgem jamais foi tocada pelo pecado. Santo Eloy diz que não há motivo nenhum para aplicar alguma mancha àquela que, tendo recebido a plenitude do Espírito Santo, teria merecido ser a mãe do autor de toda a pureza. Não existe motivo para dizer que ela cometeu pecados, já que ela daria a luz ao Verbo de Deus feito homem. O que preservou a Virgem de todo o pecado foi da parte de Deus que ela recebeu a maior graça, a extinção de toda a concupiscência e da parte de Maria Santíssima, uma contemplação contínua dos atributos de Deus, uma união celeste com Deus e uma espécie de arrebatamento da caridade, porque a sua caridade jamais viu impedimento. Então o amor no coração da Virgem crescia, 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 e isso dava ao coração de Deus o maior consolo de toda a criação. E era esse amor da Virgem que tantas vezes aplacou ao longo da história a justiça divina. Foi o amor de Nossa Senhora, tantas vezes,
que impediu Deus de nos dar aquilo que merecíamos, porque nós merecemos a justiça e Ele nos dá, por causa dela, a misericórdia. Por isso, essa graça de ter sido preservada pelos merecimentos de Cristo, não é? É como uma antecipação da sua salvação que Deus faz por pura bondade e por pura misericórdia. Na Virgem Maria, nós não falamos de redenção liberativa, mas sim preservativa, ou seja, ela foi salva pelos méritos de Cristo, mas antes dele morrer na cruz. Nós fomos salvos somente depois da morte de cruz. Ela foi salva antes. E nosso Senhor fez isso exatamente pela missão que ela assumiria. Muitos santos perguntam, né, se com a graça de ser imaculada, ela teria tido consciência desses privilégios que recebeu no momento da sua conceição. E São Bernardino de Sena, Suarez, foi um jesuíta, Francisco Suarez, eles afirmam que sim, que desde o momento da sua conceição, desde o primeiro instante da sua existência, a Virgem Maria já teria o pleno uso da razão e podia já corresponder à graça de Deus e assim aumentar a glória de Deus. Mesmo no ventre da mãe, a Virgem já dava glória a Deus. A preservação de Maria Santíssima por Deus, ela nos ensina, primeiro, o quanto o pecado desagrada a nosso Senhor. Ele a isenta do pecado. E depois revela também o dom maravilhoso da graça santificante. Ele concede à Virgem Maria a vida celeste, a vida sobrenatural contínua. Nós podemos, pela graça santificante, viver a atualização constante desta vida divina em nós. Nos ensina também a grande pureza que nós devemos buscar ao nos aproximar de Deus. A Virgem foi esta Virgem pura que teve livre acesso ao coração de Deus. Se para o Verbo encarnado, para ter o Verbo encarnado no seu seio, a Virgem teve que ser imaculada, nós que nos aproximamos da Santíssima Eucaristia, quanta pureza também nós deveríamos ter. E um cristão que se aproxima da Eucaristia manchado, de fato, ele ainda não pode dizer que ama a Deus, porque o Deus da encarnação, o Jesus da encarnação, é também o Jesus da Eucaristia. E nós devemos buscar comungá-lo. Por isso, uma prática maravilhosa que nos foi ensinada por São Luís, São Maximiliano, era exatamente essa. Ao ir comungar, pedir que a Virgem Maria receba no nosso coração Jesus. E assim, ele será recebido do modo adequado. Filhos, hoje nós meditamos sobre os pais da Virgem Maria, São Joaquim e Santa Ana. Meditamos também sobre a sua Imaculada Conceição. E amanhã nós meditaremos sobre o nascimento de Nossa Senhora. Rezemos e peçamos a bênção de Nossa Senhora. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação. Pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.